Olá, meu nome é Patrícia e seja bem-vindo à nossa jornada pelo livro do Apocalipse. Hoje estaremos vendo Apocalipse capítulo 19, versículos 17 a 21. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz e todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Nós vimos aqui na nossa jornada, nos episódios 28 e 29, sobre a volta de Cristo, tanto de uma perspectiva terrena quanto celestial. Os profetas do Antigo Testamento nos deram uma visão a partir da terra, quer seja em Bótzra ou Jerusalém. E João viu os eventos do seu ponto de vista no céu, da perspectiva espiritual. Mas agora Jesus e o seu exército celestial chegaram à terra e neste momento as duas perspectivas se fundem. Abacuque descreveu um fim violento em Jerusalém, com muitos mortos, e João também viu a mesma coisa. Após o fim da batalha, o reino celestial de Jesus começa a convocar a equipe de limpeza. Um anjo no céu chama as aves no meio do céu para se reunirem para um grande banquete. O termo meio do céu geralmente se refere ao espaço acima da atmosfera na Bíblia. Em grego é a palavra zenit, ou seja, o ponto mais alto do céu. Essa passagem em Apocalipse faz eco direto de Ezequiel, capítulo 39, 17 a 20, onde lemos que Deus convoca aves e animais para se alimentarem dos mortos após a derrota de Gog e seus exércitos. Lemos: Filho do homem, assim diz o soberano Senhor, chame todo tipo de ave e todos os animais do campo, venham de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que estou preparando para vocês, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne de poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã. No sacrifício que lhes estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se e beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa vocês comerão sua porção de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo. Palavra do soberano Senhor. Aqui não é apenas um símbolo de morte, mas um ritual profético de humilhação dos inimigos de Deus. É o banquete do juízo, em contraste com o banquete das bodas do Cordeiro, no capítulo 19 de Apocalipse. Um representa a salvação e o outro representa a condenação. Este evento representa mais do que uma batalha militar literal. É parte de uma guerra cósmica entre o reino de Deus e os poderes espirituais do mal. As figuras como a besta e o falso profeta podem simbolizar pessoas literais e também sistemas anti-Deus, tanto espirituais quanto políticos. E a condenação desses seres ao lago de fogo mostra o julgamento definitivo contra as forças do mal. Nós lemos sobre as aves de rapina. Elas simbolizam morte, impureza e maldição divina. Lembram das maldições da aliança em Deuteronômio capítulo 28, 26, onde Deus diz: o teu cadáver servirá de pasto a todas as aves do céu. É o oposto da criação, é a descriação dos ímpios e a purificação da terra. Então, a linguagem do livro de Apocalipse
usa muitas imagens simbólicas e não está descrevendo literalmente aves comendo corpos, mas sim representando a total derrota dos inimigos de Deus. E esta linguagem é chocante de propósito para comunicar o peso e a seriedade do juízo final. Esta cena que lemos é o clímax, é o ponto mais alto da guerra contra o Cordeiro. É uma representação do confronto final entre o reino de Deus e as forças espirituais da rebelião. Então, a fase 5 da Guerra do Armagedon, a era dos gentios e a tribulação chegam ao fim. A terra finalmente descansará da guerra. Haverá judeus e não-judeus crentes na terra quando Jesus retornar. O que acontecerá com os instigadores da rebelião mundial, os 3 personagens da falsa trindade? No versículo 20, lemos sobre o destino final da besta, o anticristo, e também do falso profeta. Eles serão lançados vivos no lago de fogo. Mas assim como vimos em outras passagens, há muito mais acontecendo aqui do que João registra neste breve resumo em Apocalipse. Um detalhe que vemos é que tanto o anticristo quanto o falso profeta também são seres humanos que se tornaram instrumentos de Satanás, possuídos por espíritos malignos. E quando o corpo morre, qualquer espírito dentro dele é liberado. E com a morte do anticristo e do falso profeta, os espíritos que habitavam nestes 2 foram liberados de seus corpos. E o que acontecerá com cada um desses personagens? A alma do anticristo descerá por um curto período ao inferno, e Isaías nos dá uma descrição detalhada do que acontecerá com a alma do anticristo ao chegar ao reino dos mortos. Isaías, capítulo 14, versículos 1 a 21. Eu estarei lendo e também estarei fazendo alguns comentários entre os versículos. Versículo 1. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Aqui o profeta faz uma alusão à nação de Israel sendo restaurada. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar, e a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. Eles, os judeus, trarão outras pessoas, gentios ou não judeus, juntamente para o reino. Versículo 3. No dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, assim você zombará do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor, aqui sua arrogância acabou-se. Aqui refere-se a Israel zombando do rei da Babilônia, lembrando de que Babilônia é o termo bíblico para o reino de Satanás e tudo o que ele representa, as falsas religiões. Versículo 5. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes e enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável. Esse rei da Babilônia que governou o povo com golpes incessantes e subjugou as nações é uma referência ao anticristo. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Nas profundezas, o Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos. Todos os governantes da terra, ele os faz levantar-se dos seus tronos. Todos os reis dos povos. Todos responderão e lhe dirão: você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. E agora o mundo está em descanso, e esse rei se encontra em Sheol, inferno, ou o reino dos mortos. No versículo 12 nós lemos: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo.
Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação, e a seu respeito ponderam: é esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? No Sheol, ou no inferno, a alma do anticristo será recebida pelos reis da terra que o precederam, nesse lugar terrível. Então eles zombarão do anticristo por ter sido reduzido a tão pouco. E continuando no versículo 17, nós lemos: e fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo. Mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos pela espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Aqui uma referência à ressurreição do anticristo no meio da tribulação. Você não se unirá a eles num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Aqui o anticristo não será unido ao seu povo na sepultura. Seu povo são as nações que o seguiram e foram para a morte no inferno na segunda vinda de Jesus. O anticristo não se juntará a eles, porque será tirado do Sheol quase que imediatamente e será lançado diretamente no lago de fogo junto com o falso profeta. E no versículo 21, preparem um local para matar os filhos dele por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e a cobrirem de cidades. É interessante ler que eles, no reino dos mortos, têm memórias uns dos outros e da vida que deixaram para trás. Assim o anticristo será ressuscitado em um novo corpo eterno e então lançado na morada permanente dos incrédulos. Todos os seres humanos serão ressuscitados em novos corpos, tanto crentes quanto incrédulos. E então será definido onde os dois grupos passarão a eternidade. O anticristo, sendo o primeiro dos ímpios ressuscitado e lançado no lago de fogo, é uma reviravolta irônica na história. Quando Satanás, o anticristo e o falso profeta se uniram, eles tentaram formar a trindade maligna, copiando a verdadeira trindade do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas sabemos que Cristo é a primícia, o primeiro da ressurreição para a vida eterna. Ou seja, ele foi o primeiro ser humano a ser ressuscitado em um corpo eterno que nunca morre. Quando lemos sobre as pessoas que foram ressuscitadas na Bíblia, sabemos que eventualmente mais tarde elas morreram, mas não com Jesus, que já recebeu um corpo glorificado após a sua ressurreição. Da mesma forma, o anticristo será as primícias da ressurreição entre aqueles que entrarão na morte eterna. E agora vamos ler a preparação para o reino de 1000 anos. Apocalipse 20, versículos de 1 a 3. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então lemos que depois que Jesus vier à terra com os exércitos de anjos e santos, João nos mostra que ainda haverá anjos servindo a Deus no céu. Isso mostra que o Pai continua no céu, mesmo durante o reino de 1000 anos de Cristo na terra. Deus Pai invisível estará fora da criação, como agora, e só podemos chegar até Ele por meio de Jesus, do seu Filho, porque ainda haverá pecado no mundo, e o pecado não pode estar na presença do Pai. Mais à frente, no capítulo 21, veremos o momento em que o Pai se unirá ao Filho, o Deus invisível ao Deus visível. Um anjo virá à terra com uma missão especial: prender Satanás. Ele o acorrentará e o colocará em um lugar chamado abismo, onde ele ficará preso por 1000 anos, e durante este tempo haverá paz na terra.
No final dos 1000 anos, Satanás será solto por um breve momento, trazendo confusão novamente. O abismo é um lugar mencionado várias vezes nos julgamentos do fim dos tempos. Ele é diferente do inferno, mas também está localizado nas profundezas da terra. É um tipo de prisão onde Deus mantém espíritos rebeldes até o dia do julgamento final. Mais tarde, todos esses espíritos serão julgados e lançados no lago de fogo, que é o destino deles. O inferno, Sheol, o reino dos mortos, é um lugar onde pessoas que morreram e não acreditaram em Deus e no seu Filho Jesus e foram fiéis a Ele, aguardam. Mas o inferno também não é o destino final deles. Essas pessoas todas serão julgadas e, se condenadas, serão lançadas no lago de fogo. E veremos mais sobre esse julgamento no final do capítulo 20. Vamos pensar um pouco sobre os cidadãos do reino de Deus. Mais especificamente, vamos tentar entender quem vai entrar no reino e como será a condição física dessas pessoas. Por exemplo, lembramos que os santos da igreja estarão com Jesus em corpos ressuscitados. Também sabemos que os santos do Antigo Testamento e os mártires da tribulação serão convidados especiais para o banquete do Cordeiro. Eles também retornaram, mas ainda estão sem corpos glorificados. Por isso precisam receber corpos novos para poderem viver no reino. O reino de Deus é um lugar físico, aqui na terra, real. Então, quem viver neste reino precisará ter um corpo. Então, vamos começar com os santos do Antigo Testamento, lendo Daniel, capítulo 12, versículos 1 e 2. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então lemos no versículo 1 o contexto da passagem que continua a partir do capítulo 11, onde Daniel estava falando como o anticristo será derrotado no final da tribulação. E no capítulo 12, o texto diz, naquele tempo, ou seja, no último momento da tribulação. Naquele tempo, o povo de Daniel, a nação de Israel, será salva com a volta de Jesus. E nesse mesmo momento, o anjo diz que muitos dos que dormem no pó da terra despertarão para a vida eterna. As palavras dormir e despertar aqui são maneiras figuradas de falar sobre a morte e a ressurreição. Então, a ressurreição do povo de Daniel, ou seja, os santos do Antigo Testamento, referindo-se a todos aqueles que creram em Deus e na promessa do Messias, acontecerá no momento em que Israel for salvo. A ressurreição dos incrédulos, de fato, só acontecerá depois do reino de 1000 anos. E lemos isso em Isaías, capítulo 26, versículos 13 a 19. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores além de ti nos têm dominado, mas só ao teu nome honramos. Agora eles estão mortos, não viverão, são sombras, não ressuscitarão. Tu os castigaste e os levaste à ruína, apagaste por completo a lembrança deles. Fizeste crescer a nação, Senhor, sim, fizeste crescer a nação. De glória te revestiste, alargaste todas as fronteiras da nossa terra. Senhor, no meio de aflição te buscaram, quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Como a mulher grávida prestes a dar à luz se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento, não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo, mas os teus mortos viverão. Seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Lemos na primeira parte desta passagem que descreve o fim da tribulação. E no versículo 13, lemos que a nação de Israel confessará o nome do Senhor. No versículo 14, lemos que os incrédulos não viverão.
E no versículo 19, Isaías declara que os mortos de Israel viverão, os corpos ressuscitarão e gritarão de alegria, pois a terra dará à luz os espíritos que estavam ausentes. Então essa é uma descrição da ressurreição dos santos, dos que creram no Antigo Testamento. Já imaginou que tempo maravilhoso poder andar e conversar com homens e mulheres cujas histórias nós lemos na Bíblia? O outro grupo que ressuscitará para viver no reino serão os santos, os que creram durante a tribulação e morreram. E isso nos leva de volta a Apocalipse 20, versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Depois que Satanás é preso, João vê tronos sendo colocados para governar. E ele menciona as almas que ele havia visto anteriormente debaixo do altar em Apocalipse 6. As almas dos santos da tribulação que foram martirizados por sua fé. Até então estavam vivendo no céu em forma de almas, sem um corpo físico, e essas almas voltaram à vida, significando a ressurreição. Os judeus que ainda estiverem vivos na terra, quando Jesus retornar, ainda estarão em seus corpos físicos naturais. Corpos naturais como os nossos de hoje, com natureza pecaminosa e conhecimento limitado de Deus, mas eles ainda poderão se casar e ter filhos. Vamos ler mais algumas passagens do Antigo Testamento sobre isso. Jeremias 31, 31 a 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esta passagem é bem conhecida por muitos cristãos, pois é onde encontramos o nome da aliança feita no sangue de Cristo, a nova aliança. Mas o contexto aqui é uma aliança feita com Israel, não com gentios, os não-judeus. Paulo nos explica que nós, gentios, os que não somos judeus, fomos enxertados nessa aliança. Mas a aliança em si foi destinada originalmente a Israel. A promessa dessa aliança é que todo o povo de Israel será perfeito em sua obediência e no conhecimento do Senhor. No versículo 34, vemos que quando esta aliança estiver em vigor sobre Israel, ninguém mais precisará ensinar o outro a conhecer a Deus, porque todos já o conhecerão. E num capítulo anterior, Jeremias também fala sobre como será Israel no reino. Jeremias 24, 7 nós lemos: eu lhes darei o coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Israel, então, será 100% obediente ao Senhor. Em seguida, no capítulo 50, Jeremias volta a descrever como será Israel durante o reino. Jeremias 50, versículos 19 e 20. Mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e saciará o seu apetite nos montes de Efraim e em Gileade. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, se procurará pela iniquidade de Israel, mas nada será achado, pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Em Ezequiel, nós lemos: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne.
Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E em Sofonias, capítulo 3, nós lemos: Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trará ofertas. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Estas passagens que lemos nos descrevem como todo o povo de Israel se comportará no reino. Mas temos uma outra questão. Jesus disse que depois da ressurreição, as pessoas não se casam nem têm filhos, como em Marcos capítulo 12. Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Precisam se reproduzir porque viverão eternamente. Não terão necessidade de se reproduzir para continuar a espécie. Mas qual é o problema? O problema é que há passagens na Bíblia que parecem descrever Israel durante o reino milenar cometendo pecados, casando-se e até morrendo. Como conciliar estas duas questões? Por exemplo, os judeus que servirão como sacerdotes no novo templo do reino terão que seguir certas regras. Essas regras estão descritas em Ezequiel, e entre elas estão algumas instruções específicas sobre o comportamento dos sacerdotes de Israel. Ezequiel 44. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar num pátio interno. Eles não se casarão com viúva ou divorciada, só poderão casar-se com mulher virgem, de ascendência israelita ou com viúva de sacerdote. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum, e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Em qualquer disputa, os sacerdotes servirão como juízes e a decisão será tomada de acordo com as minhas sentenças. Eles obedecerão às minhas leis e aos meus decretos com respeito a todas as minhas festas fixas e manterão santos os meus sábados. Percebemos aqui que os sacerdotes são instruídos sobre com quem podem ou não se casar, o que mostra que o casamento ainda será possível. Eles estarão ensinando outros de outros povos a diferença entre o certo e o errado, entre o puro e o impuro, e julgarão disputas entre os povos. Ezequiel também menciona que ainda existirá morte durante o reino de 1000 anos. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se do cadáver de alguém. No entanto, se o morto for seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou sua irmã não casada, ele poderá contaminar-se. Depois de se purificar, esperará 7 dias. Então, notamos que nesses versículos, sacerdotes de Israel ainda terão pai, mãe, irmãos, ou seja, serão pessoas nascidas de famílias humanas, e eles são instruídos a não se aproximarem de um cadáver, o que mostra que essas pessoas não estarão em corpos glorificados. Afinal, Israel será ressuscitado sem pecado e glorificado ou será natural, pecador e comum? A melhor resposta é os dois. Alguns judeus estarão com corpos glorificados no reino, os santos do Antigo Testamento e os que ressuscitaram no fim da tribulação, e os que aceitaram Jesus durante o tempo da igreja. Mas outros judeus que sobreviveram à tribulação entrarão no reino ainda em corpos naturais, e esses ainda poderão se casar, ter filhos, mas ainda carregarão a semente do pecado. Apocalipse 20, versículo 5. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. No versículo 4, João descreveu a ressurreição dos santos da tribulação. E agora, no versículo 5, ele diz que o resto dos mortos não voltará à vida até depois dos 1000 anos.
Pelo processo de eliminação, esse resto dos mortos só pode se referir a todos os incrédulos, aqueles que não acreditaram e não aceitaram o senhorio de Deus e a vinda do Messias. Portanto, a ressurreição de todos os crentes na promessa e na pessoa de Jesus, o Messias, Filho de Deus, que foi morto e ressuscitou, é chamada de primeira ressurreição, para diferenciá-la de uma segunda ressurreição, que será dos incrédulos. Os termos primeira e segunda não se referem ao momento em que as pessoas ressuscitam, mas sim ao momento dos julgamentos. A Bíblia nos fala que haverá um julgamento para os crentes, aqueles que acreditam, e o outro julgamento para os incrédulos. Esses dois julgamentos acontecerão em tempos diferentes. A primeira ressurreição, em 1 Pedro 4, nós lemos: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? 2 Coríntios, capítulo 5, nós lemos: por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então o primeiro julgamento será para recompensar os que creem em Cristo. E João diz que somos bem-aventurados se tivermos parte nessa primeira ressurreição, porque isso significa que fazemos parte da família de Deus. Esta ressurreição acontece em etapas ao longo do tempo. A primeira etapa da primeira ressurreição foi a ressurreição do próprio Cristo. Paulo nos diz que Cristo é as primícias da ressurreição, o primeiro a receber um corpo novo e glorificado e não morrer novamente. Em 1 Coríntios 15 nós lemos: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Depois de Cristo, os santos da igreja serão os próximos a receber novos corpos no arrebatamento. Depois de nós, as duas testemunhas serão ressuscitadas na metade da tribulação. Por fim, os santos da tribulação ressuscitarão após o fim da tribulação. Juntas, todas essas ressurreições fazem parte da primeira ressurreição. E a segunda ressurreição, João descreveu no versículo 5. Todos os incrédulos serão ressuscitados num segundo evento que acontecerá no fim dos 1000 anos. E esta ressurreição será imediatamente antes do julgamento deles. Mas vamos estudar mais sobre esse evento no final do capítulo 20. Mas isso nos deixa com um grupo, os gentios, os que não são judeus, que estiverem vivos no final da tribulação. No fim da tribulação ainda haverá não-judeus vivendo na terra. Sabemos que todos os judeus vivos naquele momento serão salvos e entrarão no reino, mas não há essa mesma promessa para os gentios. Quando Jesus retornar, a Bíblia diz que alguns gentios serão crentes, mas a maioria incrédula. Haverá gentios crentes escondidos do anticristo, aguardando ansiosamente o retorno do Senhor, como lemos em Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Quando Jesus voltar e enviar os seus anjos para reunir todas as nações diante dele, nós lemos que a palavra usada no grego é etnos, ou seja, as etnias, que se refere aos gentios. Então Jesus reunirá todos os que não são judeus, e acontecerá o julgamento desses gentios que ainda estiverem vivos, com Jesus assentado em seu trono. Não sabemos ao certo se esse trono será visível, se estará na terra ou se será algo simplesmente simbólico, mas esse julgamento determinará quem entrará no reino. Este julgamento não será baseado em obras, mas na fé, como está escrito em Abacuque: o justo viverá pela fé, e ele separará as pessoas como o pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas
colocadas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Na cultura oriental, o lado direito é o lugar de honra, enquanto o lado esquerdo simboliza uma menor importância. As ovelhas representam os cristãos, aqueles que creem, e os bodes representam os incrédulos. Às ovelhas, Jesus dirá: entrem no meu reino, como lemos em Mateus 25. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Eles também serão reconhecidos por seus frutos. Mas que tipo de fruto alguém poderia demonstrar durante um tempo tão difícil como a tribulação? Será um tempo que não será possível realizar cultos, enviar missionários ou ser missionários, transmitir músicas de adoração pela internet e outros tantos projetos e meios que as pessoas usam hoje em dia, por causa da perseguição do anticristo. Então lemos em Mateus 25: pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando que te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Muitas pessoas interpretam a declaração de Jesus nesta passagem de várias formas. Mas, infelizmente, o ponto principal muitas vezes é perdido. Nesta passagem, as boas obras foram a razão pela qual as ovelhas entraram no reino. Então, Jesus está falando sobre o fruto da fé, os sinais visíveis da fé verdadeira, as boas obras. E Jesus descreve uma série de atos de misericórdia, de boas obras realizadas durante a tribulação. Lembrando que estamos falando de pessoas que se converteram durante a tribulação, tempos muito difíceis. E para quem foram esses atos de misericórdia? Jesus diz: a estes meus irmãos, no versículo 40. Quem são os irmãos de Jesus? Que os gentios cristãos ajudaram com misericórdia. A única opção que temos são os judeus. Eles ofereceram comida aos famintos, água aos sedentos, roupas aos que nada tinham e visitaram os perseguidos na prisão. Tais atos de compaixão serão extremamente perigosos no contexto de terror do reinado do anticristo. Mas por que um gentio correria tantos riscos para proteger judeus? Justamente quando Satanás tenta destruí-los, porque a fé em Jesus os motivará a amar o povo de Deus, mesmo em tempos difíceis. É possível que alguém creia em Jesus sem entender plenamente no que está crendo? Sim, e o livro de Atos está cheio de exemplos assim. O Espírito é quem dá a vida, e a fé não depende de maturidade espiritual. Em tempos de perseguição e com escassez de cristãos maduros, será comum que novos crentes não recebam ensino bíblico, e mesmo em tempos normais leva tempo até amadurecer e aprender a seguir e agradar a Jesus. Esses cristãos que não terão nenhuma instrução e nem tempo para amadurecer, apenas viverão pelo Espírito, fazendo aquilo que serão levados a fazer pelo Espírito Santo. Eles não perceberão que estarão servindo a Jesus com suas ações, até o momento em que Ele mesmo revelar isso. Cada ato de misericórdia será um serviço prestado a Jesus, uma forma de adoração. E então Jesus volta sua atenção aos gentios incrédulos, continuando em Mateus 25, versículos 41 a 46. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor,
Quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Em contraste com o primeiro grupo, esses gentios que não demonstraram o fruto do Espírito, porque não tinham a fé, serão enviados para o castigo eterno, esperando a segunda ressurreição, e então mais tarde serão lançados no lago de fogo. Aqui aprendemos algo interessante sobre a vida no reino. Haverá homens e mulheres em corpos naturais vivendo no reinado de 1000 anos. Como seres humanos naturais, essas pessoas ainda carregarão o pecado em seus corpos e gerarão filhos iguais aos nossos de hoje, pecadores e rebeldes por natureza. Em contraparte, todos os santos ressuscitados estarão em corpos glorificados, sem pecado, eternos, sem precisarem se casar e nem ter filhos. E essa realidade, a convivência entre seres glorificados e pessoas ainda naturais, trará consequências interessantes sobre a natureza da vida no reino. Mas para concluir o episódio de hoje, quero fazer uma revisão. O estudo detalhado de Apocalipse, à luz das passagens de Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros textos proféticos que lemos aqui, nos dá uma visão do plano de Deus para os últimos tempos. A primeira ressurreição, envolvendo os santos da igreja, os santos do Antigo Testamento, as duas testemunhas e os mártires da tribulação, revelam o cuidado meticuloso de Deus em preparar o seu povo para reinar com Cristo durante os 1000 anos. Durante o intervalo de 75 dias entre o fim da tribulação e o início do reino, temos um período de restauração, julgamento e separação. Os santos recebem recompensas e novos corpos, enquanto os gentios cristãos entram no reino como cidadãos naturais, trazendo uma nova dinâmica à administração do mundo sob o reinado de Cristo. Mesmo em meio a temas como juízo, pecado e restauração, o fio condutor é sempre a graça soberana de Deus. Ele separa, ele preserva, ele redime e ele mesmo conduz o seu povo à herança prometida. A fidelidade de Deus às suas promessas feitas a Israel e estendida aos gentios pela fé nos fortalece a viver com esperança e reverência. Os estudos sobre o livro do Apocalipse nos ajudam a ver as maravilhas como a majestade e a justiça do nosso Rei. O futuro não é apenas glorioso, é também profundamente pessoal para cada cristão que vive hoje pela fé. No próximo episódio, começaremos a explorar o período do reino propriamente dito, os 1000 anos, começando com um estudo sobre os propósitos do reino. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Até o próximo episódio.